Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou fundadora dessa escola quântica e também fundadora da terapia Resgate de Memórias. O interesse dessa escola é levar o conhecimento até vocês do porquê vocês mesmos estão criando as suas doenças físicas e emocionais. O porquê todos nós enfrentamos uma luta diária atrás da nossa prosperidade financeira e também dos nossos relacionamentos conturbados. Tudo é quântico e vocês vão aprender através dos estudos que acontecem toda quarta, quinta e sexta, ao vivo, às 20 horas. Vocês podem participar, podem fazer perguntas. Este vídeo ele ficará como entrada de todas as nossas aulas, pois sempre haverá novos alunos. Olá, pessoal. Voltamos aqui para a continuação da aula de teologia, né? Sobre o Sermão das Montanhas de Jesus. Né? Aqui ó, o entrevistado é Marcelo Coutrini, no canal Paranormal. Indico ambos aqui para os nossos estudos, né? São fidedignos. Então vamos lá, vamos retornar aqui para a segunda parte da nossa aula de teologia. O porquê do simbolismo do vinho, então, do vinho representar essa consciência divina, cósmica, eterna? O vinho é muito pela... É um símbolo muito antigo, né? Especialmente pela coloração, porque a cor do vinho, primeiro, representa a proximidade com a cor do sangue, que é o fluido da vida, mas também é a luz, o raio rubi, é o raio do amor divino. Então a luz rubi sempre foi, tanto que o manto de Jesus era rubi. Então, na verdade, a cor rubi sempre foi profundamente relacionada à essência da vida. Então o vinho, o sumo ali, pode ser o suco de uva, pode ser o vinho, mas a uva em si, o sumo da uva, representa a essência da vida, pela cor e pela similaridade também com o sangue. E os reis também usavam, né, essa cor, agora que eu estava lembrando, essas coisas, manto rubi, essa era uma coisa mais, acho que da realeza. Puxando disso, né? Sem dúvida. Era uma cor difícil de tingir antigamente. No Oriente mesmo, fora dessa egrégora ligada ao universo religioso ocidental, né, de Jesus, no Oriente a cor vermelha é a cor do poder, da realeza, né, uma cor ligada à vitalidade, a cor da Kundalini. Então tem muitos significados muito antigos, assim, né, pelo qual se utiliza. E vamos considerar que no passado, literalmente se faziam sacrifícios animais para derramar o sangue, porque acreditavam que isso era necessário. Obviamente o vinho é um substituto para um simbolismo mais sutil e não nocivo, né? Que não fosse, obviamente, precisar matar um animal para oferecer alguma coisa. Mas o símbolo, o grande símbolo aí é a reconexão do humano com o divino. É você estar aqui a ler numa condição humana, mas você ter momentos cada vez... Tem uma palavra, eu trago aqui umas palavras que eu utilizo no meu trabalho, que às vezes não são tão conhecidas, eu explico. Tem uma palavra muito bonita que chama numinoso. O que é o momento luminoso? Não é luminoso com L, é com N, luminoso. O momento luminoso é o momento que vocês já devem ter vivenciado, é aquele momento que você sente uma conexão tão grande com Deus, com o divino, que te dá um amor, é um amor que você nunca viveu, é uma paz que você nunca sentiu, é algo muito grandioso. E a ideia qual é? Qual é o nosso caminho evolutivo? É chegarmos num ponto, claro, eu estou falando aqui um ponto de vista de um Jesus Cristo, tá? Isso demanda encarnações aí, mas chegar num ponto que a gente consiga o tempo inteiro viver no luminoso. Onde eu não precise me decair, entendeu? Para o medo, para a culpa, para a raiva, para as posturas reativas do ego, entende? Então a ideia é essa, é alcançar o luminoso. E vamos dizer que o pão e o vinho é um símbolo do luminoso, do momento que você se eleva ao luminoso. O pão, quando você estava explicando sobre ele, me veio à mente essa imagem dessa divisão, desse compartilhamento, né? O pão, aquele pão grande em que você vai tirar. Pessoal, aqui quando ele fala, né, sobre o luminoso, é interessante porque eu tô bem nessa fase mesmo, né? Onde eu tô querendo equilibrar o meu ego. Para mim, pra gente não viver sob pressão. A gente vive 24 horas de pressão. Nem terminou de pagar uma conta, já está preocupada com outra conta. Ou nem conseguimos nos ajustar no nosso trabalho, já tem
um problema pessoal, né? Um problema nos relacionamentos ou na família. Então a nossa vida é uma turbulência que não acaba nunca, né? E aí a gente vive 24 horas de tensão, né? É por isso que quando Jesus colocou em uma das parábolas que só vai para o reino de Deus quem voltar a ser criança, né? Quem for criança, ele quer dizer isso, a gente tem que viver igual criança, né? Despreocupados, inocentes, desconectado dos problemas e da vida cotidiana, né? Que tira a nossa paz. Mas isso é para deixar, para a gente fingir que a gente é criança e não trabalhar, não ter responsabilidade? Não. É a gente viver a experiência na matéria, de maneira que a gente não sofra, que a gente viva em paz com as outras pessoas, em paz com a gente mesmo. E quem que domina tudo isso na gente, né? Esse descontrole nosso. Porque se a gente for parar para pensar, que é assim que eu estou pensando nesse momento, essa fase da minha vida, né? Se eu fico preocupada com as contas, com as coisas, e não durmo e fico nervosa, isso vai fazer com que minhas contas sejam pagas? Não. Talvez, se eu conseguir, porque eu já ando percebendo isso, se eu conseguir equilibrar o meu estado emocional, eu consigo, além de evitar doenças, porque as doenças do nosso corpo é nós mesmos que produzimos, e isso está lá na playlist de psicossomática. Além disso, a gente consegue resolver os problemas de maneiras pensar mais na maneira antes de agir, né? Porque quando a gente está muito nervoso, muito preocupado, muito tenso, a gente tende a não ter tempo para pensar, né? Para achar uma solução. Então a gente fica o tempo todo brigando com nós mesmos e com o mundo. E as contas não vão ser pagas, ou o problema do relacionamento não vai ser resolvido, ou o problema, ou qualquer outro problema não vai ser resolvido, né? Então quando as pessoas elas tendem a parar, respirar e pensar numa solução, elas sofrem menos, né? Então, é isso que Jesus disse na parábola, né? De voltar a ser criança. E aqui no que ele está falando aqui, sobre ser uma pessoa luminosa, né? Porque a nossa experiência aqui na carne é exatamente para isso, para a gente aprender a lidar com os problemas e com o nosso ego, porque o nosso ego que faz a gente viver muito preso na matéria. E a matéria é o quê? A matéria é essa manipulação humana das pessoas estar correndo atrás de poder, atrás de dinheiro, atrás do medo, dos descontroles psicológicos que fazem cometer, às vezes, até assassinatos, até crimes, né, em geral. Então é isso, é esse desafio aqui que é a matéria. E o nosso ego é o que domina tudo isso daqui, né? Então a gente percebe-se que tem muita gente calma, muita gente tranquila, que conseguiu, né, viver nessa turbulência com as outras pessoas e com os problemas da matéria. Porém, o que essas pessoas pecam em sua maioria é que internamente elas estão guardando tudo para elas. E aí elas ficam doentes. Então tem que ter o equilíbrio, né? Não pode ser só voltado por um lado, porque fica cômodo para o ego ou para a pessoa, né? Ou também não pode ser desequilíbrio, porque a pessoa também guarda para ela e ela traz doença para ela mesma. Então, quer dizer, ela está perdendo do mesmo jeito, né? Então eu já sou de falar, de resolver, de explodir ali. Eu não explodo, eu sou calma, mas eu não deixo para depois, né? Porque eu não guardo para não
guardar doenças. Mas eu sou uma pessoa muito tensa, porque eu sou muito preocupada, a minha rotina é muito corrida, né? E eu acabo me preocupando. Então, ao mesmo tempo, eu trago doenças para mim. E eu sei disso, estou controlando o meu ego, estou controlando as minhas emoções e estou tentando viver nesse planeta de maneira a chegar nisso que ele acabou de falar do luminoso, né? Então, voltamos aqui. Tirando pedaços e vai compartilhando. Isso teria um simbolismo também com relação à própria experiência humana, que a experiência humana ela é compartilhada. Perfeito. Também está associada a essa questão de repartir o pão, porque essa ideia, esse conceito do pão compartilhado, repartido, ela aparece muito também. Então, tem essa conexão, né, dessa experiência compartilhada? Perfeito o que você colocou, porque quando eu digo que a experiência humana traz oportunidade de evolução, é só na troca, na convivência. Você não consegue evoluir. Claro que você precisa de dois estágios para você evoluir. O estágio do envolvimento, que é a troca, e o estágio do desenvolvimento. A palavra desenvolvimento engloba a palavra envolvimento. Eu preciso ciclicamente me envolver e desenvolver. Se eu não faço isso, eu não cumpro. Ou, por exemplo, na troca com você, como meus amigos, eu me envolvo. Com empatia, com carinho, com amizade e tudo mais. Aí eu me desenvolvo e falo, puxa, o Ale tem umas coisas legais lá do jeito dele que eu aprendi com ele. O Guru tem umas coisas legais ali que eu aprendi com ele. Eu me desenvolvi. Uma parte do que vocês são, me impressionou. Ou talvez uma parte minha tenha impressionado vocês. E essa troca que vai gerando, o que nós estamos buscando alcançar na troca? Cada um de nós tem várias peças de um quebra-cabeças evolutivo. Se eu falar dos 7 raios, por exemplo, eu posso dizer que cada um de nós domina certas qualidades divinas. Vamos dizer que um domina sabedoria, você domina criatividade, eu domino força e poder. A gente vai trocando isso, entende? E essa troca faz com que você cresça no que precisa, eu cresço no que eu preciso, você cresce no que você precisa. Isso vai gerando, é o pão compartilhado. Então está perfeito, a experiência humana é isso. Só que é necessário, Ale, que haja uma conjunção com o divino. Eu vou explicar uma coisa aqui, se você me permitir. Tem um gestual, que se tornou um gestual presente na Igreja Católica, mas que na verdade era um gestual muito mais antigo. A Igreja Católica pegou e mudou o significado, que é o sinal da cruz, entende? O sinal da cruz ele tem uma origem muito anterior à Igreja, e olha que bonito que é. A cruz, na verdade, católica, ela tem uma representação ligada ao sofrimento. Jesus foi crucificado, aquilo que a gente conversou agora. E a ideia de que você, então, deve essa salvação. Só que antes de Jesus, a cruz ela já existia desde o Egito Antigo e além. E ela era um símbolo do espiritual cruzando com o humano, exatamente o que é o pão e o vinho. Isso tem uma relação com a estrela de Davi também, que é o que, né, que está em cima, está embaixo, que está dentro, que está fora, ou não? Em parte, sim. Que seriam os 2 triângulos cruzados. Sim, em parte, sim. Seria esse movimento? Seria esse movimento. É o que está em cima, é o que está, né, o divino, é o que está dentro. É que quando você fala sobre o que está em cima é embaixo, que é uma frase muito conhecida no ocultismo, é para mostrar que a nossa dimensão espelha outras dimensões, que o material espelha o espiritual, não é? A cruz é um pouquinho diferente. A cruz ela fala sobre a importância, se me permite explicar aqui, claro, a cruz mística, que aliás é lindo, gente, eu quero até falar para a galera em casa, aprender a fazer. Se quiserem pode fazer até na sequência do que eu vou mostrar agora. O que eu vou fazer agora é um resgate do significado muito anterior até o próprio Jesus Cristo. Os essênios praticavam isso, que é uma cruz mística, uma cruz oculta, um sinal da cruz, na verdade, tá? A cruz deles, no passado, era um sinal de mais. Como a cruz de Malta que eu tenho aqui no meu anel. Era um sinal de mais. Ou seja, a barra vertical significa a minha ligação humana com o meu eu superior, que é Deus. É a barra vertical. O objetivo é alcançar essa conexão. Só que eu preciso alcançar essa conexão e intersecção com a barra horizontal, eu tenho que aprender a espalhar isso, trocar com a humanidade, que são partículas de Deus que convivem comigo. A intersecção disso, do divino com o humano, representa a nossa missão, o nosso papel. Conectar o divino e fazer com que isso seja trocado nas experiências humanas. E aí o sinal da cruz, ele é feito, no passado ele era feito assim. Hoje em dia as pessoas fazem o sinal da cruz achando que vão pegar algum tipo de proteção da igreja. Como que as pessoas no passado faziam? Da seguinte maneira: a ti pertence, aqui, aí é uma conexão, é a conexão com o eu superior. O reino é a dimensão do amor. A ti pertencem o reino, a justiça e a compaixão. Por todos os ciclos, através dos ciclos. Então, na verdade, o sinal da cruz original, ele fala sobre a conexão com o divino,
trazer isso para o meu coração, para o meu sentimento, para que eu vibre no amor aqui e para que eu equilibre a balança kármica. A balança kármica representa esses 2 pontos aqui, a justiça e a compaixão, através dos ciclos kármicos. Esse gesto era feito pelos antigos essênios e falava de uma cruz, que era o símbolo dessa reconexão. Por isso que Jesus Cristo tem uma fala, Lê, que ele diz assim, aquele que quer seguir, que quer me seguir, pegue a sua cruz e venha. E quando ele fala isso, ele está falando dessa cruz. Ele... Então, aqui, pessoal, a gente vê 2 pontos interessantes. Uma que seria para a igreja, né, existir, todas as igrejas, independente da sua religião, era para existir exatamente para isso. Para o correto, né? O justo seria as igrejas existir na intenção de ser uma escola, na intenção de levar as parábolas de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos que está em cada caderno da Bíblia, e até inclusive os que não estão na Bíblia, que depois lá a gente vai estar conversando sobre isso, né? Que tem um porquê dos livros não ter sido colocados nas Bíblias daqui, né? Do Ocidente, porque tem Bíblias que estão completas fora daqui, né? E as pessoas seguem. Então, a parte do que hoje também muitos dos livros que não foram colocados na Bíblia, elas são vistas como apócrifos e algumas culturas, algumas filosofias seguem, né? E principalmente o ocultismo se tornou um nome ocultista porque devido às perseguições, né, das outras fés, e aí esses grupos de pessoas começaram a formar no decorrer de toda essa existência deles, em cada geração, muito antigas, né? Foram formando grupos fechados e seguindo, porque para eles era o correto aquilo ali. Então, conforme a gente vai estudar muitos grupos, né? Desses grupos. Aqui ele está falando dos essênios, né? Que era um grupo fechado, né? Que Jesus provavelmente fez parte na época. E aprendeu a alquimia com esse grupo, né? Então nós vamos colocar, porque a alquimia até coloquei já no primeiro vídeo lá, a importância da gente conseguir entender o que acontece com a gente, porque a gente mesmo manipula tudo, né? A gente manipula a nossa doença, a gente manipula a nossa prosperidade financeira, a gente manipula a atração de trazer pessoas que condiz com a nossa vontade, com a nossa vibração, com as nossas maneiras de viver aqui, né? Então a gente está sempre atraindo pessoas que condiz com nós, né? E não é à toa isso, tem um porquê, que é alquimia, né? E aí ele está falando aqui também sobre a parte da gente estar, a importância, quando a gente vai para a igreja também, a gente vai seguindo, né? Levanta, todo mundo levanta, senta, todo mundo senta. Então agora vamos orar, todo mundo ora, da boca para fora, sem sentimentos. Só tipo, igual um robozinho, né? Então, quando a gente... aqui ele está querendo dizer o quê? Que a intenção dessa cultura da cruz, que já vem muito antes de Jesus, é mostrar que tem que ter a conexão. Não é só levantar, sentar, bater palma, cantar, orar, não é isso. Não é ser um robô, é ter ali um sentimento, né? Então, ali no sinal da cruz, ele fala a conexão e o equilíbrio dos egos, igual eu acabei de falar lá, né? A conexão é mental
junto com o sentimento que está no nosso coração e o equilíbrio que é o nosso ego. Então, tudo que Jesus trouxe para nós, e está aí na Bíblia, está aí nas parábolas, foi tudo distorcido, interpretado de maneira distorcida, né? Pelas religiões, que foi passando de geração em geração, e tem um porquê, e isso também tá lá na playlist do Quântica, né? É um jogo de manipulação, mas não é um jogo de manipulação humana, não, né? A gente vê o humano, a gente vê a matéria, a gente vê a mesa, a cadeira, mas existe outras coisas por trás disso que a gente não está enxergando. Então, a intenção é realmente distorcer tudo e afastar as pessoas disso que eles estão acabando de falar, das parábolas de Jesus e dos simbolismos, que aqui ele está colocando vários simbolismos, que tanto Jesus quanto outros antes dele, né, trouxe, até agora, depois dele, vem aparecendo pessoas estudiosas interpretando tudo isso. Então eu vou trazer aqui tudo isso, e aqui ele está falando do nosso equilíbrio, a nossa conexão mental com o superior, o nosso sentimento para expandir para os outros, para o universo, para as plantas, para os animais, para os nossos amigos, para as nossas famílias, para os nossos filhos. Então a gente expande, né? Quando sai do coração a gente expande, depende da nossa vibração, porque se a nossa vibração for de ódio, a gente vai expandir essa vibração de ódio, essa energia ruim para as outras pessoas. Tem pessoas que são sensíveis e conseguem sentir, né? E o equilíbrio, que é o nosso ego, que é a justiça, né? Junto com a... Esqueci o que ele acabou de falar. Então, o nosso equilíbrio através do ego, porque o nosso ego ele vai determinar se a gente consegue ser uma pessoa justa, né? Uma pessoa fraterna, uma pessoa que se preocupa com as outras pessoas, que é o que ele colocou ali, né? Então, esse equilíbrio depende do nosso ego. E isso Jesus sabia, isso Jesus trouxe, mas ele não tinha como ser claro, porque as pessoas não iam entender as palavras. Então, por isso que ele usou parábolas o tempo todo, né? Então, voltando aqui. Ele estava muito longe de ser crucificado. Nunca ninguém pensaria na cruz da crucificação. Então, só para ilustrar, né, nesse gestual, que é muito, tem muito mais sentido, né, para nós espiritualistas, mas que foi deturpado na história, né? Maravilhoso. Eu queria que você falasse agora sobre o conceito que é amplamente difundido de que Jesus é o Salvador. Então, que você já falou sobre a autorresponsabilidade, né? Então que você coloca, você externaliza de você terceiriza a sua própria salvação. Qual, na sua visão, é o entendimento mais profundo de quem é Jesus? Contrapondo com o conceito do Jesus, o Salvador. Como eu te dizia agora no início, Jesus ele é um ser humano que passou por todos os estágios, como todos nós. Então, assim, Jesus teve vidas passadas. Até é muito comum se dizer, em meios espiritualistas, que ele teria sido Zoroastro, por exemplo. O zoroastrismo era uma filosofia muito importante no tempo de Jesus. Tinha algumas visões do zoroastrismo muito parecidas com a espiritualidade que a gente hoje estuda. E muitos dizem que ele teria sido Zoroastro, como um personagem importante daquela época, né, anterior a Jesus. E outras figuras mais, né? Mas ele teve, com certeza, centenas de encarnações desconhecidas como todos nós. Viveu todos os estágios da evolução. Então, Jesus ele é um ser humano como nós, mas um irmão mais velho. Ele é um cara que alcançou, como é que se fala? Ele passou pelo caminho das pedras, ele viu por onde que tinha que andar para encontrar um caminho de lucidez, um caminho de ascensão pessoal, e ele voltou para ensinar uma metodologia. Olha, é assim que se ascensiona. Então, a grande diferença é que quando você coloca Jesus como um salvador, os próprios textos foram todos conduzidos a uma visão moralista. Olha, para você ser salvo, você tem que ser bom com o próximo, amar o próximo, por exemplo, né? E nunca é dito a importância do amar a si mesmo. Jesus, quando ele fala assim, na sua máxima, amai o próximo como a si mesmo, ele não está falando sobre amor, ele está falando sobre justiça. Olha, para contextualizar,
Jesus estava lá conversando com alguns sacerdotes do Sinédrio, do Templo de Salomão, que eram judeus radicais, assim, né? E aí teve um deles que falou assim, meio que interrogando Jesus mesmo. E aí falou assim, olha, você não concorda que devemos amar a Deus sobre todas as coisas? E aí Jesus fala, eu concordo e acrescento. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Mas o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, olha, ame Deus sobre todas as coisas. Por que ele acrescentou amai ao próximo como a si mesmo? Para dizer que amar a Deus é amar o Deus que está no próximo como o Deus que é em si. Ele trouxe para o humano. Entendeu? Quando você pega essa frase na religião, eles só querem mostrar para você que você deve amar mais ao próximo, como se você fosse uma pessoa de natureza egoísta. Quando, na verdade, se tudo é Deus, se todos somos divinos, o auto-amor é tão importante quanto o amor ao próximo. Se amar seria, quando você se ama, você está amando a Deus. Exato, Não exato. é isso? Exato. Então Jesus é esse cara que vem ensinar um caminho de ascensão, de libertação, que envolve um baita trabalho kármico, de superação de tendências kármicas dessa e de outras vidas. E ele sempre considerou a reencarnação, ele sempre considerou esses conceitos. Então esse é o cara que alcançou um grau evolutivo tamanho, que veio como avatar 2000 anos atrás, né? Deixou um legado, como eu disse, enorme, que ainda não é compreendido pela maioria, porque foi muito censurado, muito distorcido. Qual você considera que é a missão, a grande missão cumprida de Jesus na Terra? Eu vejo que a missão dele, Ale, é justamente ter deixado um conteúdo de 60 parábolas, de um conteúdo que ainda está para ser desvendado pela maioria. Eu não acho que a missão dele, por mais que a gente ache muito 2000 anos, por mais que existam igrejas que falem em nome dele, né? Na verdade, esse Jesus construído pela igreja, ele não é o Jesus que eu conheço quando estudo os evangelhos apócrifos, que são evangelhos que foram censurados. Sabe, quando você para olhar a história original dele. Vamos lembrar que os textos apócrifos, por exemplo, muita coisa foi redescoberta nos últimos 80 anos só, pela arqueologia. E ainda bem, porque isso permitiu acessarmos textos que não foram queimados, confiscados ou distorcidos. Escondidos, talvez. Exato, como a igreja fez descaradamente por muito tempo. Então sabemos que nós não tivemos acesso direto por muito tempo a esse conhecimento. Então eu vejo como a grande missão de Jesus é ensinar o ser humano o quanto ele é divino e como ele pode sair das ilusões. O papel de Jesus não é diferente do papel de Buda. Não é diferente. Eles fizeram, claro, que eles têm um contexto cultural diferente, um contexto social e cultural diferente. Mas se você pega a essência do budismo, é a essência do cristianismo original, não o cristianismo da igreja. Mas o cristianismo original vai do mesmo princípio. Só que você tem que olhar os símbolos, né? É tudo simbólico ali. Quando você pega uma parábola, não dá para você levar ali ao pé da letra, não dá para você levar nada ali ao pé da letra. E é muitas vezes o que é feito na religião. Então a visão da religião fica muito literal. Quando fica muito literal, cai no campo da moral, entende? Cai no campo moralista. E para você entender Jesus, você tem que entender símbolo, arquétipos, você tem que compreender tudo isso. Senão você não entende a essência da sua missão. Eu vejo como fundamental na missão de Jesus justamente ensinar a autossalvação. Salvação das próprias ilusões que aprisionam você karmicamente. Maravilhoso. Pessoal, é isso. Eu também vejo assim. A partir do momento que a gente estuda, é aquilo que eu estou sempre falando, repetindo, vai estar em todos os meus vídeos aqui. A partir do momento que a gente estuda, a gente tem uma nova visão. Então, até aqui, até o iniciar os estudos, a gente, quem domina é o nosso ego, né? Então a gente acha que a gente sabe tudo, a gente acha que a gente sabe mais que o professor. Você vê os alunos na escola brigando com o professor porque eles sabem mais do que o professor que estudou. Você vai numa empresa, sabe mais do que o profissional. Então, assim, por que a gente tem essa visão? Porque o nosso ego está dominando. Então, a partir do momento que a gente começa a estudar, a gente começa a perceber que a gente está errado. Só que a maioria de nós, o que acontece? A maioria de nós não aceita que está errado. Por quê? Porque o ego está muito forte, né? Só que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai estudando, a gente vai analisando, jogando na balança os nossos comportamentos, porque é uma coisa automática. E foi exatamente o que Jesus fez e Jesus trouxe, né? Que a partir do momento, quando ele fala, o conhecimento vos libertará. O conhecimento não é conhecimento de saber de matemática, de português,
de construção civil. Não, gente. É o conhecimento interno de quem nós somos, o como a gente deixa o nosso ego dominar, o quanto a gente precisa fazer a reforma íntima, porque a gente não aceita o que é colocado que é diferente de nós. Né? Então, se a gente entra num grupo de pessoas, a gente discorda com elas em tudo, mas a gente em nenhum momento abaixou o nosso ego e colocou, mas por que aquela pessoa está falando aquilo ali? Deixa eu dar uma estudadinha de uns meia hora para mim entender o que essa pessoa ali está querendo colocar, porque se ela está colocando com tanta clareza e com tanta convicção, vai ver que ela tem um porquê disso. Ou, de repente, a gente também pode ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais humilde e perguntar para a pessoa em vez de ficar brigando com ela, né? E a gente não faz isso. Eu também não fazia. E hoje eu faço. Por quê? Porque eu comecei a fazer minha reforma íntima, eu comecei a prestar atenção no movimento das pessoas, no movimento do universo, no porquê das catástrofes, no porquê das guerras, no porquê das doenças, no porquê da religião distorcer tudo, no porquê da política fazer com que um seja rico demais e outro pobre demais, né? Então tudo tem uma razão, tem um porquê, né? E a gente só vai saber isso quando a gente estudar. Então, igual ele está falando, para ele é isso, Jesus, ele não veio, olha, a gente pensa assim, né? Eu penso assim, se Jesus tivesse vindo e não tivesse sido crucificado, a gente não estaria conversando sobre isso agora, não teria a Bíblia, não teria, muita coisa não teria, né? Então, ele fala aí, para quem acredita em reencarnação, porque muita gente não acredita, e eu já falei e vou repetir, até pouquíssimo tempo atrás, eu acho que 70 anos atrás, é muito pouco tempo atrás, a Igreja Católica acreditava na reencarnação. Não sei quantos anos atrás. E aí todo mundo acreditava. A partir do momento que a Igreja Católica tirou isso da Bíblia, tirou isso dos ensinamentos deles, aí tudo foi distorcido. Já ninguém mais acredita na reencarnação, né? Para você ver. Porque a gente vive poucos anos. Então, quando a gente morre, nasce outro, o outro já tomou posse da verdade que está no momento, né? Então, mas se vocês estudarem, vocês vão ver que há pouco tempo atrás tinha nas doutrinas católicas, que as doutrinas evangélicas segue, né? Tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento da Bíblia, né? Então é mais o mesmo parâmetro de pensamento. Então, se um não acredita, o outro também não, né? Então é muito estranho isso, e muito estranho assim para quem estudou, né? Que é muito estranho. Porque para quem estudou tem esse tipo de informação, né? Esse tipo de informação. Então, aí a gente para pensar o porquê. Passou a vida inteira acreditando e do nada mudou-se. Por que uns livros entraram na Bíblia e do nada foi tirado da Bíblia, né? Então, para quem estuda, tem a resposta, mas para quem não estuda, toma a verdade do outro para si e deixa o ego dominar. E aí não faz a reforma íntima. Aí vai para a igreja, levanta, senta, bate palma, reza a hora, sai de lá sem sentimento nenhum, sem verdade nenhuma, não é? Então, gente, é isso. Para mim é a mesma coisa. Jesus, ele veio outras vidas. Muitos acreditam também que ele é Buda, né? E aí ele não foi crucificado como Buda. Muita gente seguiu, muita gente evoluiu, né? Com os ensinamentos dessa encarnação de Jesus como Buda, porém não teve um alarde, né? E as pessoas passam batido, né? Então, para as pessoas não passar batido, para algo entrar nos sentimentos das pessoas e nas crenças das pessoas, ele necessitou de ser crucificado, né?
Então, para mim também é a mesma coisa. Jesus, ele veio para ser um professor. Ele não precisaria ter sido crucificado para ser um professor, porém, se ele não fosse crucificado, as pessoas não prestariam atenção, né? Então, todo mundo vai para a igreja, por quê? Porque a doutrina mostrou para as pessoas que elas precisam ir para a igreja, precisam acreditar em Jesus para elas ser salvas. Salvas do que, gente? Salvas do que? Parem para pensar. Salvas de si mesmo, né? Então, se a gente fizer a reforma íntima, a gente ter acesso ao nosso interior, né? A gente vai ser salvo. A gente não precisaria que Jesus fosse crucificado para a gente ser salvo. A gente só precisaria nascer aqui, ser uma pessoa melhor, não matar ninguém, não roubar ninguém, não trair ninguém, ajudar o próximo, ser fraterno, ser justo, né? Então é isso, só isso. Simples assim. Mas quem que vai entender o que eu estou falando, ou qualquer uma dessas pessoas? Quem estudar. Quem não estudar não vai entender. Vai achar que eu estou falando um monte de coisa de besteira, vai achar que todos esses canais estão falando um monte de besteira. Por quê? Porque o ego está dominando você. Entendeu? Então voltamos aqui. Essa questão das parábolas de Jesus, isso não faz com que, de certa forma, Jesus ainda esteja literalmente vivo? Por que eu digo isso? Porque é como se ele ainda estivesse falando e as pessoas ainda estejam lutando para entender o que ele fala. É como se ele estivesse agora fazendo um discurso e as pessoas estão ouvindo e cada um está entendendo de um jeito. E não só isso, porque ao longo do tempo isso vai mudar mais. Se a gente pegar mais daqui 50 anos, daqui 100 anos, as pessoas, os contextos sociais, históricos, os grupos humanos também vão olhar de novo e vão reinterpretar aquilo à luz do próprio processo civilizatório. Então, onde eu quero chegar, na verdade, com essa pergunta? Se você entende que os textos e os próprios ensinamentos têm uma vida própria que evolui junto com a humanidade. Ótima observação, Ale. Eu acho que o texto permite mesmo muitas interpretações, mas você tem também alguns códigos, digamos, que se compreende dentro do estudo da evolução pelo caminho oculto. Perfeito. Então você tem uma codificação que permite essa decodificação. Por exemplo, a união do divino com o humano, o que a gente falou sobre o pão e o vinho, né? A Santa Ceia, no olhar do ocultismo, é algo conhecido há milhares de anos, como a junção do feminino com o masculino, se fala também, ou seja, do Deus com o aspecto humano ou animal, ou seja, você tem várias formas de entender. Dentro do ocultismo se fala até no casamento místico, é um termo usado para falar sobre a junção do divino com o humano. Então, na verdade, existem códigos conhecidos há milhares de anos, que a gente consegue entender melhor o sentido evolutivo disso, especialmente quando a gente se aprofunda nos estudos também da espiritualidade, da reencarnação, das outras dimensões, do processo multirreencarnatório, da lucidez que você vai adquirindo conforme você evolui. Uma coisa é fato, você não vai alcançar uma hiperconsciência antes da hora. Você precisa cumprir as suas etapas, né? Não dá para dar, de vez em quando damos um salto quântico, mas não dá para você pegar atalhos na evolução. No caso das parábolas, a parábola ela era aprofundada, ela era explicada na época. É aí que eu digo para você que muita coisa foi deturpada. Quando você pega, vou dar um exemplo assim, né? Foi descoberto aí nas últimas décadas, não me recordo se há 60, 70 anos aproximadamente, o Evangelho de Judas. No Evangelho de Judas, que é um evangelho apócrifo, Jesus fala sobre dimensões astrais de uma maneira mais literal, não simbólica. Nem tudo que Jesus fala é simbólico, entende? Só que isso nunca foi acessível para as pessoas. E hoje uma pessoa comum que olha aquilo, é difícil até para mim, para qualquer pessoa. Ele fala sobre a espiritualidade de uma maneira literal, mas sobre o mundo astral de uma maneira que você tem que parar e entender a linguagem dele, adaptar a linguagem para hoje. Porém, é uma linguagem que relata outras dimensões. Ele não está falando simbolicamente. Então, na verdade, a gente tem que... só estou dando um exemplo de que não era para chegar de maneira tão vaga como chegou para as pessoas. Vamos lembrar que durante a Idade Média as pessoas nem podiam entrar numa igreja. A grande maioria não sabia latim, que era a língua usada, o idioma usado para as missas. Não era interessante para a igreja que as pessoas estudassem o Evangelho. É isso que eu quero dizer. Hoje já se torna interessante para as igrejas, mas numa concepção moral, formatada ali para aquilo que eles precisam, né? E não mais na concepção espiritual. Tá, então, só para ver se eu entendi. O que você está querendo dizer, então, é que as mensagens que Jesus trouxe, elas
são claras, elas usam elementos que precisam ser entendidos e decodificados de acordo com os conhecimentos e os usos da época. Então, na verdade, para você conseguir entender Jesus hoje, você tem que voltar à origem de todo esse processo, inclusive linguístico, de arquétipos, de linguagem, de imagem, de representação. Ou seja, não basta ler, interpretar Jesus aos olhos contemporâneos. Você tem que buscar, digamos, o código de decodificação no passado. É necessário, é necessário. Deixa eu colocar para você da seguinte maneira, tentando dar outros exemplos aqui. Jesus, na época, quando ele falava uma parábola, haviam 3 círculos ao redor dele, tá? Ele tinha o círculo de apóstolos, os 12. Cada um dos 12 apóstolos selecionava 10 pessoas para orientar e transmitir os conhecimentos de Jesus. Era uma forma, na época, de propagação. Obviamente sabemos que não tinha outra maneira dele divulgar, né, o que ele tinha que ensinar. Então, o que ele ensinava para os 12 era bem mais profundo do que o que você vê numa Bíblia. Porque ele aprofundava a explicação de cada coisa. Esses 12 apóstolos passavam para mais 10 pessoas, o que dava um grupo de 120. Esses 120 ainda tinham outras pessoas num terceiro círculo. Então a ideia era ter ali um número de 400 pessoas, por exemplo, 300, 400 pessoas, que tivessem um entendimento mais claro possível do que ele ensinava. E a partir dessas pessoas tudo era propagado, porque ele sozinho reproduziu inúmeras vezes as mesmas parábolas, imagina. Só que ele precisava de pessoas que pudessem memorizar e reproduzir e explicar o que ele dizia, porque era muita gente. E ele não podia estar em todos os lugares. E principalmente depois que ele sai de cena, então, os apóstolos têm bagagem, conhecimento para continuar a missão. Que é o que ele faz quando ele encerra a missão pública dele. Ele delega a responsabilidade aos 12. Né? Na verdade, é colocado que não 12 mais. 12 porque é uma substituição ali de Judas. Né? Mas na realidade ele faz isso. Ele delega esse papel para os apóstolos continuarem a divulgar, a propagar. Então, pessoal, é isso. Daqui a pouco, quando a gente começar a estudar mais sobre esses livros apócrifos, e também a gente vai estudando sobre a parte oculta do ocultismo, né? O que esses grupos de pessoas, para não ser condenados e julgados pela grande massa da população humana, eles vivem os estudos, a vida deles de forma fechada, né? Porque eles já entenderam, são evoluídos e entenderam que não adianta ficar discutindo e brigando. Então, cada um que fique com a sua crença, com a sua fé, com a sua doutrina, com os seus fanatismos, e na hora que sentir no coração, porque Deus, ele trabalha, né? Então, na hora do amor ou na hora da dor, a pessoa vai precisar de ajuda, e aí essa pessoa vai procurar ajuda. E nesse momento, as portas são abertas para ela, nesses grupos, né, fechados, ou até agora, aqui a gente está vendo na internet, né? Então a pessoa começa a procurar pela internet informações, só que o ruim de procurar informações em certos canais é de você ser manipulado pelas frequências, tá? A gente vai estudar sobre tudo isso, vocês vão conseguir entender o que eu estou falando aqui, porque eu sei que não é fácil, né? Precisa estudar aos pouquinhos para a gente conseguir entender. Então é isso, eu vou encerrar essa primeira aula, essa segunda aula aqui. Pelo jeito ainda vai ter mais 2 partes, tá? Porque essa entrevista aqui, eu percebo que ela trouxe bastante coisa para mim conseguir colocar para vocês o tempo de agora, né? E mostrar também assim, você vê que aqui são tanto os meninos do Paranormal, que também pensam igual, porque estudaram, tanto Marcelo Coutrini tá aí como entrevistado e pensa igual, porque estudou, e eu concordo também, porque eu também estudei por vários meios que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Então eu concordo com tudo que ele está falando, mas eu tenho noção que nem todos vão conseguir acessar essas informações. E tá tudo bem, é na hora certa, o que basta é você se dedicar
você ter paciência, você ir estudando, eu vou ter condições de estar respondendo perguntas no grupo, se quiser estar entrando no grupo, consegue respondendo, mas a pessoa ela tem que ir estudando, tem que ter paciência para ir devagarzinho, né? E aprendendo devagarzinho. E Jesus sabia de tudo isso quando ele veio, né? Ele sabia que 2000 anos ia passar e muita gente ainda ia estar aqui, pais matando filhos e filhos matando pais, atrasados na evolução, sem sentimentos nenhum, sem entendimento da conexão interna, que é o da cruz que a gente acabou de falar, que é o contato com o divino e o sentimento para expandir para todos, e o equilíbrio do ego para a justiça, né? E a caridade com o próximo, né? Então é isso. Então, pessoal, vou encerrar aqui. Abraços fraternos a todos e a gente se vê na próxima aula.